Meus cumprimentos. O tema: somos donos da história. Você já imaginou como seria o nosso conhecimento do mundo, principalmente da história, se não existissem as palavras? Como seria impossível a comunicação? Como é que iríamos fazer perguntas, transmitir respostas, formular ideias, sem o concurso direto das palavras? Concluiu ou mesmo chegou a pensar alguma vez como estaríamos isolados do pretérito, sem a experiência cultural de nossos antepassados, desligados de todas as experiências antes realizadas? Já pensou melhor nisso tudo? Ótimo. Se você tem consciência de que todos nós, pobres e ricos, novos e velhos, somos membros em atividade do eterno clube dos falantes e ouvintes, ou dos escritores e leitores de todos os tempos, jamais desligados do ato de comunicação, nada melhor. Se já se comunica com facilidade e com precisão, nunca deixando o seu interlocutor em dúvida, parabéns. Você é membro da comunidade humana. A ciência que estuda o significado das palavras, das frases, do falar de todos os povos é a semântica. A semântica. Conjunto de normas tão velho e tão novo, como a própria história do homem. Homero e Virgílio, Varrão e Aristóteles já se queixaram da volubilidade, da significação, de como as palavras perdiam ou ganhavam nova significação ao sabor das mudanças sociais ou políticas, do simples subir ou cair do prestígio deste ou daquele povo. Como voam as palavras? Mudam-se os costumes, mudam-se os modos de expressão. Reúnem-se gentes da mesma classe ou com os mesmos interesses, e aí estão as gírias, a linguagem particular grupal, às vezes até a título de autoproteção, de segurança. Não creio que tenha faltado a qualquer raça ou a qualquer povo um tipo de juventude dourada ou de clãs de sofrimento, de rebeldia, todos criando sua própria forma de expressão, inovando a linguagem. Ipanema é o nosso exemplo atual. Ipanema, no Rio de Janeiro, que mais inventa gírias. Na verdade, a palavra só tem significado fixo e normal quando ela se encontra encaixada na frase, no período, e mais exatamente num contexto ou numa situação específica. Aí a palavra tem valor definitivo ou pelo menos provável, porque em literatura, por exemplo, deve haver sempre mais de uma possibilidade de interpretação, um dualismo necessário em que se coloque o leitor também como participante. O texto científico, o texto didático, a carta comercial. Repetindo, o texto científico, o texto didático, a carta comercial, estes devem ser diretos, claros, com significado precioso ou preciso, único, enxuto, jamais podendo deixar ambiguidades ou interpretações duvidosas. É a monossemia, ou seja, um só significado. Quando Gilberto Freire fala sobre o Nordeste ou sobre o nordestino, a seca, o sofrimento, não pode falar com as possibilidades artísticas de João Cabral de Melo Neto, porque este poeta é livre para pensar e fazer pensar em todas as nuances que as palavras possam oferecer ou permitir. Os dois,
Gilberto Freire e João Cabral de Melo Neto trabalham sob prismas muito diferentes. Um com linguagem precisa, outro com linguagem poética. Saber os significados e interpretá-los, conviver com eles, é uma dádiva permitida apenas aos que se candidatam ao trabalho de leituras e estudos diários, de observação constante da realidade e dos sonhos. O mundo da cultura literária ou da ciência exige muito esforço e dedicação pessoal, tornando-se construção lenta e crescente, em camadas que obedeçam à ordenação de pré-requisitos, quase sempre só adquirida mediante orientação pedagógica. Muito difícil é a formação autodidática, principalmente no mundo de hoje, de tantas especializações. É quase que um prêmio aos eleitos. Mas é bom que não se esmoreça. Vivemos em sociedade e ninguém pode ficar isolado. Querendo, tudo é possível. Afinal, sabendo ler, todos nós somos donos da história.